Depois eu pego a parte do gravado. Isso, fica com a gente ao vivo. Muita gente pergunta o seguinte, pergunta ou faz como até afirmação. Eu já falei sobre isso, mas vamos falar de novo rapidamente, que eu também quero perguntar muita coisa. Tem gente que está classificando a relação de Adriana e Domini, e isso também se estende a casais ou situações parecidas aqui fora. Às vezes é pai e filho, às vezes é mãe e irmã, às vezes é tia. Quer dizer, a gente está falando no geral, a gente está falando da mente humana, da personalidade, do comportamento de uma maneira geral. Muita gente coloca, isso pode ser a síndrome de Estocolmo, que a gente sabe que é, mas, Cláudia, de uma maneira também didática e objetiva, se não, por que não? E qual a grande diferença do que a gente vê de um relacionamento, seja ele tóxico, abusivo, seja ele de dependência emocional, para, de fato, o que as pessoas conhecem como síndrome de Estocolmo? Porque na síndrome de Estocolmo há uma hierarquia. E eu não vejo. Não quer dizer que não exista. E não quer dizer que eu não aceite e respeite opiniões em contrário, ok? Perfeito, lógico. Cláudia, com o tempo que eu tenho de profissão, com o número de pessoas que eu já atendi, inclusive com casos muito próximos, eu, Cláudia, não entendo eles numa horizontalidade, onde um manda e o outro só obedece. Eu entendo eles numa horizontalidade. Essa é a grande diferença. É a grande diferença. A síndrome de Estocolmo traz essa hierarquia, obviamente, a presa e o predador. E o apego emocional, que obviamente... Não duvido que isso possa ter existido lá atrás. Não duvido. Sim. Mas se ela não tivesse em si, se nós, de maneira geral, Cíntia, se você vê que alguém está fazendo algo com você num ambiente do romântico, tá, para além do que você, sujeito constituído, não só de princípios e valores, mas de limites. Lógico. Por que a gente não sai matando? Alguém precisa dizer pra gente, olha, hoje você não vai matar ninguém. Não, hoje você não vai atropelar o velhinho. Hoje você não vai botar veneninho pro cachorro. Por que alguém não fala isso? Porque a gente tem, em si, como indivíduo adulto, a gente até pode não saber o que é certo, mas o errado a gente sabe. A gente sabe. Então, quando a gente não tem na gente uma elasticidade de moral e ética, a gente se confunde e funde com o outro. E tudo vira uma grande miscelânea. Então, eu não creio nessa verticalização, onde uma pessoa só manda. Inclusive porque ela é... Vamos assim, pegar o parâmetro em linhas gerais. Tá. A Adriana é bacharel em Direito. Para início de conversa. A oratória dela é muito boa. Sim, ela é boa de oratória. Número 2. A Adriana muda de comportamento de uma forma que é estranha. Porque se numa primeira DR você tá assim... então, para mim... No dia seguinte você tá assim... Isso não pode ser naturalizado porque a gente tem uma identidade. Por isso que a gente fica confuso. Por isso que gera. Por isso que é conflitante. E é conflitante. A gente é oprimida, é conivente. Quantas vezes eu acho que ela pode sim sofrer retaliações, acho. Tá. Que isso pode acontecer. Pessoas no lugar dela, né? Não ela exatamente, mas pessoas no lugar dela. Eu acho que até ela, tá? Falando assim, pelo que eu vejo como telespectadora. Agora, uma coisa que eu falei, eu estava assistindo tarde da noite, depois do consultório, e eu estava assistindo o Play Plus junto com meu marido. Eu disse assim para ele, engraçado, tá todo mundo falando desse cara, mas ninguém fala da mulher dele. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas a mulher dele é vítima, né? Eu falei, não. Olha, porque foi a primeira Isso tinha, assim, 25 dias, 20 dias reais. Sim, mas eu acho que a gente... Eu fui... Mas eu acho que é um senso comum. Eu acho que a grande maioria, embora muita gente ainda ache que ela é vítima e tá tudo certo. Não, e tá tudo certo, ela ter sido vítima ou ser vítima em comportamentos agressivos dele.
Eu não estou deslegitimando o sofrimento e a De ninguém. possibilidade dela ser vítima. O que eu Sim. estou dizendo, dentro da minha convicção analítica, é que no meu entendimento, Daquilo que ela apresenta no jogo, né? no jogo, a gente está falando do Que é o que a jogo. gente tem Eu nunca acesso. estive na casa deles, também não pretendo. Eu também não, exatamente, nem o público. Porque a gente não tem identificação. Mas por que a gente não pretende? Não tem identificação. Então, esse lance da identificação, Cláudia, e a galera aqui, ó, peraí que tem superchat, eu vou fazer essas duas perguntas, peraí, deixa eu já colocar o superchat também na tela, que é: por que mulheres estão defendendo Domini e Adriano? Essa é a minha pergunta também, que eu sei que muita gente quer saber. Deixa eu colocar o superchat, porque daí você já vai responder. E realmente, a enquete que eu subi, que é caso realmente o casal permaneça, eu vou colocar as 3 opções para a gente desenvolver, mas a pergunta que eu quero logo depois do superchat, óbvio, não sei se tem pergunta do superchat também, é: por que mulheres, tá? Que é uma pergunta que me fazem, estão defendendo tanto o Domini? Sabe? Defendendo, entendendo, compreendendo, e vamos colocar casal, Adriano e Domini, que seja, até porque a gente também consegue enxergar essa horizontalidade que você colocou para a gente também, a gente consegue enxergar. Isso não é uma surpresa. Tanto que se eu levantasse a enquete agora, você acha que a Adriana é oprimida ou conivente, como eu já fiz, vai ganhar conivente. Não vai ganhar oprimida. Porque o público também confia no instinto e naquilo que sente. Deixa eu ver aqui, ó. Obrigada, meu amor, Urutau, tá sempre com a gente, ó. Não podemos determinar a vida deles em específico, mas me pergunto como crescem os filhos num ambiente assim. Poderia falar um pouco sobre? Com certeza, meu amor. Claudinha, pode falar sim. Eles têm 5 filhos. Destruídos. Ai, Fragmentados. E sujeitos, filhos de casais, assim, a gente precisa entender que todo o ambiente familiar tóxico, independentemente de quem seja, ele tem uma insegurança muito grande, que se ele não bater o pé na quina da psicoterapia, vai ficar difícil para ele. Nossa, eles têm 5 filhos. Porque a tendência e a pertinência de a gente enxergar o amor é através dos olhos de quem primeiro nos maternou. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, se a sua referência de amor é o conflito, você vai se identificar. Se a sua referência de amor e de afeto é vamos brigar bastante, porque depois a transa é maravilhosa, eu subo no lustre, desculpe, mas é um dado do perverso. Lógico, tá? Lógico. Isso não sou eu que estou dizendo, não tem contestação sobre isso, sabe? Sim, isso é acadêmico. É acadêmico. A personalidade perversa, ela tem algumas nuances que não variam. Porque o perverso, de modo geral, sim, ele é uma pessoa muito simples de ser livre. Sabe? Porque ele não tem repertório emocional. Ele age de forma reiterada. Eu desafio a qualquer pessoa a pegar lá desde o princípio da idade adulta e olhar se não há sempre uma repetição de padrão. Ó. Com certeza, com certeza. Porque no Brasil, aí tem uma questão, no Brasil é proibido se diagnosticar transtornos de personalidade antes da maioridade. O que é um grande problema, hein? Um grande problema. Por quê? Porque se você tivesse a liberdade de olhar para uma criança e falar assim, e eu já fiz isso, tá? De avós, mães, tias me contarem uma coisa e falei, cuidado que isso vai dar ruim. Gente, tem criança que tortura animal. É um sadismo que não é comum para ninguém, quanto menos criança. O menino da veterinária. É lógico, aquilo é assustador. A menina que acabou de envenenar, a menina que envenenou a amiga, as duas com 17 anos, ela envenenou a amiga com bolo de pote. Mas isso antes é normal, de envenenar a amiga com bolo de
pode, Cíntia, ela deu sinais lá quando ela tinha 3, 4, 5, Com 6. certeza. O que acontece é que, quando a gente fala de transtorno de personalidade, de novo, não dá para afirmar que é o caso dele, minha gente. Lógico, Mas nós não a estamos gente fazendo está isso. vendo. Sim, sim. E eu sou uma telespectadora, assinante Eu do também. Playbus, e eu posso ter a opinião que eu achar que devo Que é o que ter. Desde todo que não mundo tem. seja ofensiva, desde que não seja ilegal, nem que seja deslegitimando uma opinião de um profissional outro. Tranquilo, Estamos aqui lógico, para lógico. cooperar uns com os outros. Mas Sim. eu não consigo vê-la como alguém que é só o comando. Inclusive, porque ela tem muitos momentos em que ela busca alimentá-lo de ódio. Ela traz assuntos que... É o isqueirinho que o pessoal fala, ela é isqueirinho. Você lembra de um vídeo que Ela nós trocamos gosta. no WhatsApp, que eu falei assim, Cíntia, por favor, até os 3, 4 minutos, só olhe para o rosto dele. Sim. Aquilo é dor, Cíntia, física. Nossa. É muito. É físico o quanto ele precisa se conter. É físico. Entendeu por que eu disse no início da live, primeiro, que isso não era sobre reality. Isso é sobre indivíduo. Exatamente. Isso é sobre pessoas. Isso é sobre recorte daquilo que a gente vivencia. Primeiro, e disse assim, a Record ou qualquer outra emissora, a despeito de ter 6.937 seguranças, sim, a superlativei mesmo, propositalmente, não pode prometer o que não pode cumprir. Não por culpa dela. Sim, mas porque não pode mesmo. Na contenção é difícil. E muitas vezes o cara tá lá de boa, entre aspas, e ela volta a um assunto. E ela